Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuzcast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você tá curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixe de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram Cuscuzcast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, estamos aqui iniciando nosso episódio número 52. Dando sequência à nossa série Os Cabras. A gente vai falar, acho que, do cara mais polivalente de todos esses cabras desse primeiro momento da igreja evangélica aqui no Nordeste, Salomão Gansburg. É isso? Tô certo, Rafael? Escrito é Ginsburg, eu também não sei a pronúncia em polonês, então na época ele veio de uma cidade que na época ainda era de domínio russo, então eu acho que a gente ficar no Gansburg ou Ginsburg tá ótimo. Então vamos lá, um polonês numa cidade que tinha domínio russo na época, né? Que eu acho que o polonês tem uma dificuldade com vogal, né? Então são pouquíssimas vogais que eles usam em nomes, né? Quem gosta de futebol vai jogar contra a seleção da Polônia. Ninguém quer jogar com a Polônia, mas jogar contra joga, né? Então joga com a seleção da Polônia, aí vem um bocado de letra, de consoante, mas não vem vogal. E aí para isso a gente chamou Rafael Dantas, jornalista, membro da primeira igreja batista de Dois Unidos. Bem, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que ele se apresente. Rafael, muitíssimo bem-vindo aqui, meu irmão. Se apresente aí pra galera que não te conhece. Certo, irmão Ediel, prazer para mim conversar com o Cuscuzcast, esse podcast que eu conheci há pouco tempo, né, com indicação do pastor José Roberto de Souza, que é outro dos entrevistados do programa. Eu, como você já apresentou, sou membro da primeira igreja batista dos Unidos, né, a igreja já tem um pouco mais de 20 anos aqui na cidade do Recife, na periferia, uma igreja pequena ainda, minha avó foi fundadora, e eu sou jornalista também, eu também tenho formação em teologia, mas eu atuo profissionalmente como jornalista. Hoje sou da revista Algo Mais, mas aqui na cidade já trabalhei no Jornal do Comércio, já fui editor da revista Olhar Cristão, não sei se você chegou a conhecer, participou uns 3 anos aqui no Recife, chegou a ter uma tiragem até de 15 mil exemplares. E por um tempo fui colaborador também como correspondente aqui no Nordeste da Cristianismo Hoje, que é uma versão brasileira, era, né, uma versão brasileira da Christian Today.
E aí nessa caminhada toda a gente acaba aprendendo muita coisa, né? O jornalista acaba tendo essa pegada meio multivalente aí de assuntos para falar. E falar do Salomão Ginsburg, né, como fundador aqui, um dos fundadores, né, da Igreja Batista aqui em Pernambuco, é um prazer grande para mim. É uma figura muito inspiradora. Não é o pioneiro dos batistas aqui na nossa cidade, mas sem dúvida aquele que deixou o maior impacto. Um impacto não só em Pernambuco, mas um impacto grande também para a denominação no Brasil. Pois é, olha, o que o Rafael tá falando, gente, para vocês terem uma ideia, quem já foi entrevistado aqui por nós e que está escutando esse episódio, geralmente a gente faz o nosso briefing com 5 perguntas. Mas esse cara, 4, 5 perguntas, mas esse cara, ele fez tanta coisa que eu mandei o briefing para Rafael, e Rafael, como jornalista, eu não sou um jornalista de profissão, já fiquei assustado, né? Você vai falar com jornalista, com um publicitário, foi a mesma coisa com Samuca na série Profissões, eu também disse, ó, vê aí, está legal, né? E tal. E aí mandei 7 perguntas, mas cada um teve pergunta aqui que dava mais outras 2, entendeu? Então, assim, o cara fez muita coisa. Mas, assim, eu queria começar e aí partir, né, para esse bate-papo, a partir da relação dele com o judaísmo. Como é que era essa relação do Ginsburg com o judaísmo? Ele era filho, né, de uma família judaica, né? O pai dele era um rabino, muito conservador, e a família dentro dessa pegada também. Mas quis o Senhor que ele passasse a infância dele na Alemanha, com a família materna, para poder estudar. Ainda não foi aí o momento da sua conversão, né, o momento que ele vira a chave para o cristianismo, para o cristianismo de base protestante, mas é um período já importante, né, de estudo para ele naquele momento, porque o que ele fez aqui no Brasil, se ele não tivesse uma base aí de estudo, uma base aí de conhecimento do mundo, seria bem difícil. E ele volta na adolescência, né, para a casa dele na Polônia, e lá ele descobre ali que o pai dele tinha um plano para ele, né, dele também ser rabino, dele seguir o caminho do pai. O pai tinha ali um sonho de que ele se casasse com uma jovem judia rica, que a família dela pudesse financiar os estudos dele, para ele passar um tempo ali se dedicando só a isso, para depois seguir o caminho do pai. E ele não quer isso, ele desiste aí dessa carreira, ele foge, tinha um casamento já arranjado para acontecer com a jovem de 12 anos de idade, e ele não aceita isso, sai de casa só se despedindo da mãe, ele tinha 15 para 16 anos nessa época, e vai seguir a vida dele pelo mundo, ainda sem conhecer o evangelho nesse primeiro momento. Ele recebeu um dinheiro ali da mãe para vir para os Estados Unidos, onde já tinha uma liberdade religiosa naquele período, mas o dinheiro não foi suficiente. Ele foi parar na Inglaterra, e lá ele vai morar com um tio, também judeu, bastante conservador, e lá ele tem um encontro com Cristo, né? Lá ele se converte de uma maneira muito curiosa, né? Que na casa dele, ainda com o pai dele, ele teve acesso ao livro de Isaías, né? E pergunta ao pai a quem o profeta se referia. E o pai ficou em silêncio no primeiro momento, e o menino foi lá e perguntou de novo, de quem é que o profeta está falando. E ele levou uma bufetada do pai e não ouviu mais falar, não se falou mais em Isaías 53 na casa dele. Mas quando ele está na Inglaterra, ele recebe lá uma propaganda, vamos dizer assim, um anúncio de que teria um culto lá para fazer um estudo, para fazer uma pregação sobre esse texto de Isaías 53. E aí veio na memória dele essa situação com o pai, e ele foi para lá ouvir aquela pregação, aquela mensagem, e aí ele se encontra com Cristo, né? E aí ele se sente mal, né? Ele se sentiu ali como se ele fizesse parte daquele grupo que crucificou Jesus, né? Mas foi um grande dilema para ele deixar o judaísmo, porque ele sabia o problema que ele estava criando para ele mesmo. Ele já estava estabilizado na Inglaterra, trabalhando com o tio, morando ali na casa do tio, e quando ele se converte e avisa para o tio 3 meses depois, né, daquele dilema pessoal, aí o tio ainda deu um tempinho achando que ele ia desistir. Quando ele faz a profissão de fé, ele chega em casa, aí pegou a história para ele, viu? Eu peguei aqui um trechinho do livro dele, Ediel, que ele fala assim: era mais ou menos meia-noite quando eu cheguei de volta a casa, e abrindo a porta, uma tempestade de maldições, cabo de vassoura, água quente caiu sobre mim. Depois de cruelmente insultado e espancado, eu fui posto fora da porta e da casa.
Então, essa é a saída dele do judaísmo, muito sutilmente, Ô, para mano, o início sutil. dele. Não, e é engraçado que esse culto, ele aguça novamente a curiosidade, né? Do Salomão, assim, nisso, né? Exatamente, né? E eu fico até imaginando, imagina a gente fazer uma propaganda hoje, assim, não faz nenhum sentido pra gente, né? Colocar uma chamada dizendo qual é o texto bíblico para que o não crente venha estudar, assim, isso não faz nenhum sentido pra gente hoje. Ali até fazia, né, era uma missão voltada para judeus, né? Então esse texto ele é muito provocativo, né, para o judaísmo, mas é uma coisa realmente de Deus, assim, uma dessas coincidências, né, que a gente vê que não tem outra explicação, senão a intervenção divina. Ah, sim, sem dúvida. Olha só, vê só. Rafael, tem um negócio que eu não sabia, eu comecei a ler, e é interessante que o convite, né? Como é que ele vem, como é que surge na cabeça dele, e a gente começa a ver uma coincidência aí, ah, nessa vinda, né? Quando ele decide vir para o Brasil. Como é que ele decide vir parar aqui no Brasil? Um polonês que ia para os Estados Unidos, o dinheiro não dá, vai na Inglaterra, mas não, vamos para o Brasil. Vamos mais para baixo no globo. Como é que surge isso aí? Pronto. Na Inglaterra ainda, essa trajetória dele, né, de envolvimento com a fé cristã, ele vai para um estudo dentro de um tipo de seminário, um estudo de formação teológica, ele se sensibiliza com a obra de missões, né, os confins da terra, e ali ele recebe algumas indicações de alguns lugares onde ele poderia ir, talvez ir para a Índia, talvez ir para outro local, e chega para ele a missão, né, um convite para vir para o Brasil. Né, um daqueles pastores que fazia o acompanhamento dele ali fala que a irmã Sarah Kelly, né, que é uma das fundadoras aqui da Igreja Congregacional aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, ela tinha retornado, né, para a Europa, o esposo estava enfermo e ela queria investir em um jovem missionário que se dedicasse a aprender o idioma português, né, aprender como o brasileiro falava e passar aqui pelo menos um ano como missionário independente. Esse era o desafio. Ela iria bancar passagem, ela ia bancar a hospedagem dele aqui, né, a instalação, e entregar um valor de 100 libras esterlinas, que eu não sei quanto é que isso representaria no dinheiro da época, mas esse foi o desafio que ele recebeu. E aí ele vem na memória algumas situações que ele já tinha ouvido falar do Brasil, quando ele estava estudando, ainda na Alemanha, na infância dele. Ele lembra das imagens da Amazônia e tal. E isso, de alguma maneira, fala ao coração dele e, diante daquelas propostas, ele vem para o Brasil. Né? Mas ele não vem para o meio batista. Né? Até agora a gente não falou nada sobre essa relação dele com a Igreja Batista. Ele vem de uma certa maneira para uma missão interdenominacional, mas ao convite, né, da irmã Sarah Kelly. Então, o convívio dele inicial aqui no Brasil é com a igreja congregacional lá no Rio de Janeiro. Esses são os primeiros passos dele aqui no Brasil. Ainda não tinha chegado em Pernambuco. Ah, massa. Olha, para quem quer saber um pouquinho sobre Sarah Kelly, sobre Robert Kelly, esse casal, o primeiro episódio da série Os Cabras, a gente chamou o pastor Pedro Silva, o episódio número 40. Vale muito a pena pesquisar isso aí, dar uma olhadinha, e vocês vão ver como as coisas se interligam e como esses homens que a gente vem falando, né, as histórias deles vão se cruzando. É interessante, a gente nem imaginava, né, a gente olha e pensa o pastor Salomão Kingsbury, Kingsbury, eu ainda tô com essa dificuldade de pronúncia, mas vamos lá. E no final do episódio eu aprendo. O Salomão Ginsburg, a gente observa que ele, a gente tem a imagem dele como um batista, e de repente ele começa a caminhar primeiro com os congregacionais, né? Mas aí como é que se dá ele muda para os batistas, para a Igreja Batista no Brasil já? É aqui no Brasil que acontece, vamos dizer, uma nova conversão para ele, né? Que aí sai da igreja congregacional para o meio batista. Ele explica que lá ele não tem muito essa noção das denominações, né? Que aqui no Brasil já que alguns debates que ele vai lidar aqui. Ele chega no Brasil, no Rio de Janeiro, ele se agrega lá na Igreja Fluminense, que foi uma das igrejas fundadas pelo Robert Kelly, e naquela época já era pastoreado por um brasileiro, o nome era pastor João dos Santos, mas ele não tem uma recepção muito interessante lá. Ele tenta desenvolver um ministério com algumas dificuldades, ele conta até uma coisa curiosa, ele é muito sarcástico, no livro. Ele tem um livro que é Um Judeu Errante no Brasil,
e ele fala que ele chega no Rio de Janeiro em 1890. E ele vai fazer um culto público. E esse pastor aí não recomenda a igreja acompanhar ele. Ele marcou o culto lá na praça e quando ele chega na praça, ninguém da igreja está por lá. Mas começam a chegar vários não crentes, né, pessoas por ali se juntar a ele, e já tem uma multidão ao redor. E aí os irmãos da igreja chegaram e ficaram maravilhados com aquilo. Disseram, foram elogiar ele pelo culto, né? Ele disse assim, mas eu fiz o culto, mas vocês não estavam aqui não, né? Foi a ajuda de Deus, mas a igreja não estava ajudando não. Ele era sarcástico. E quando ele estava no Rio, tem um convite para vir para Recife, para substituir interinamente ou temporariamente durante as férias do pastor James Funston. Eu acho que é assim que é a pronúncia dele, que ele era o pastor da Igreja Congregacional Pernambucana, né, que é uma das, eu acredito que é a primeira igreja fundada aqui em Pernambuco. Fundado pelos Kelly também. Exatamente. E ele vem passar um tempo aqui no Recife, nas férias desse pastor, passa alguns meses a mais. E o Salomão ele tem uma curiosidade que ele era muito bom em debate, em discurso, principalmente em escrito. Ele escreve bem ele. E aí ele vai tentar responder um debate teológico, né, sobre o batismo. Ele iria colocar os batistas abaixo contra o batismo por imersão. E aí ele se debruça nos estudos das escrituras e aí ele chega na conclusão, né, a conclusão dele, de que a maneira correta de batizar era por imersão e não a maneira como ele acreditava, como ele inclusive fez os primeiros batismos lá no Rio de Janeiro, ou aliás aqui em Pernambuco. E aí ele fica preocupado com isso, assim, não, eu não posso seguir um caminho se eu chego à conclusão de que o outro caminho é o correto. Ele já tinha deixado o judaísmo, que era muito mais difícil, e aqui depois já desse tempo ali combinado, né, com a irmã Sarah Kelly, de passar como dependente aqui no Brasil, já tinha vencido esse tempo, então ele vai para a Igreja Batista. Ele inclusive antes dessa mudança aí, né, ele meio que volta a fazer um discipulado com todos aqueles irmãos que ele tinha batizado e todos eles se batizam pela imersão, né, nas águas. Eu imagino o problema que isso gerou naquela época. Se gerou naquela época, cara, imagina no dia de hoje, que às vezes a turma fica debatendo isso ainda, né, cara? Hoje existe um esclarecimento maior. Mas, rapaz, imagina, hein? Para ele trabalhar isso na mente da turma também, dizer assim, olha, não, vocês se batizaram daquela vez, mas a gente vai ter que se batizar de novo. Nossa! Exatamente, aí são mais de 20 pessoas que ele diz que de todo mundo que ele batizou, só teve uma pessoa que não se rebatizou, que ele não achou, a pessoa viajou, e aí ele não conseguiu conversar com essa pessoa de novo, né? Mas essa é a entrada, né, do Salomão Ginsburg no meio batista. Depois dessa conversão dele agora para a denominação batista, ele vai para a Bahia, lá tem algumas lideranças importantes, meio batista lá, e aí ele recomeça a trajetória dele não em Pernambuco, né? Essa nova conversão dele acontece aqui em 1891, ele vai para o Rio de Janeiro e aí ele vai passar lá quase uma década e volta aqui em Pernambuco em 1900, no ano de 1900, para resolver um problemão no interior aqui do estado e acaba ficando aqui quase 10 anos, né, fazendo aí um trabalho brilhante, assim, fundamental. Inclusive, eu posso dizer que ele deu o formato, né, da denominação que a gente tem até os dias de hoje, né? Das igrejas, do seminário, do cantor cristão e de tantas coisas aqui dos batistas aqui em Pernambuco. Ele voltou para cá por um problema que teve nessa cidade de Bom Jardim, né? A igreja de lá ia fazer um culto e fizeram um acerto lá, o pessoal mais conservador da igreja católica, para exterminar ali a igreja, chegar alguns matadores naquele culto. Mas acontece um mal entendido no meio do caminho e os matadores matam um monte de gente que estava na praça, não tinham chegado ainda no local de culto da igreja, mas a igreja acabou saindo como culpada na história, né? Eu acho que era tipo um prefeito, uma autoridade política lá da cidade, ficou muito chateado porque o sobrinho dele morreu nesse incidente lá na cidade. Foram acho mais de 20 mortos, 100 pessoas feridas, uma chacina, e caiu nas costas da igreja, a pequena igreja lá que se reunia em Bom Jardim, a culpa. E aí o Salomão vem aqui para desembaraçar essa história, né, para juntar um advogado, alguém para conseguir livrar os irmãos daquele problema. E essa é a volta dele aqui para Pernambuco, já para resolver uma bronca grande
E aí ele passa aqui quase 10 anos. E só para você ter uma ideia, né, eu anotei aqui as igrejas que ele fundou. Né? Ele ajuda a refundar a Igreja Batista do Recife, que não foi ele que fundou, mas essa igreja tinha se dispersado, né, e ele volta a reunir essa igreja, e é muito importante para a construção do templo dela lá. É o que a gente dá o nome de revitalizar, né? Exatamente, revitalização. Mas a igreja de fato tinha sido dissolvida e aí ele ajuda a recomeçar aquela igreja. Mas tu tá falando aquela na Cor da Boa Vista ali, exatamente, né? Aquela primeira igreja batista do Recife, que ele não é o fundador, mas ele está nessa refundação, que eu acredito que é no ano de 1892. Não foi nem nesse novo começo dele nos batistas aqui, né? Que ele volta em 1900, foi antes. Mas a partir de 1900 ele funda igreja em Garanhuns, em Jaboatão, Timbaúba, Palmares, Cortês. Ele tem um ministério em Monganga, que hoje se chama Sirigi, eu acredito que é um distrito de São Vicente Ferrer. Aqui no Recife, a Igreja Batista do Cordeiro, uma igreja que ele chama de Gameleira, que hoje é a Igreja Imperial, da Rua Imperial, uma das mais antigas aqui do estado. Uma igreja em Goiânia, ele vai em Maceió ainda e funda a Igreja Batista do Atalaia, Cabo, Limoeiro e Torre. Essas são as igrejas que eu consegui aqui anotar. Se escapou alguma da minha pesquisa, porque realmente foram muitas, né? Mas são a base, né, dessas igrejas mais antigas aqui do estado, de Pernambuco, foram todas fundadas por ele, e nesse período ele funda o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em 1902, para formar, né, os pastores que iriam dar conta desse avanço missionário, desse crescimento missionário aqui no estado de Pernambuco. Pelo que eu li inicialmente, irmão Ediel, a ideia deles era levar os seminaristas para um seminário presbiteriano que ficava na cidade de Garanhuns. Eles tinham um bom relacionamento. Sim, nessa época não tinha vindo para o Recife. Isso, porque eles tinham um bom relacionamento, mas com a saída de um dos fundadores lá, o Efigênio Sales, da igreja presbiteriana, essa relação muito boa com a igreja batista parece que diminuiu naquela época, e eles decidiram fundar o Seminário Batista naquele ano. Essa é agora, um resumo aí. Interessante. São 10 anos, veja, 10 anos o cara passa, aí ele vai e funda 13 igrejas, mais um seminário presbiteriano. Esse homem dormia, porque hoje a gente às vezes tem uma dificuldade enorme, às vezes, para fazer algumas coisas, e eu acho que a dificuldade naquela época era maior, em todos os sentidos. A gente não tinha tecnologia, a gente não tinha, né, não tinha tecnologia avançada, havia tecnologia, mas não tinha tecnologia avançada, não tinha informação, acesso. A gente tinha uma população que boa parte dela, quando é no interior do Nordeste, é contra, chamando até evangélico de bode, né? Então, assim, que bênção foi esse cara. Porque, veja, 13 igrejas, gente. E a gente ainda tá correndo aqui o risco, tu ainda tá correndo o risco de deixar ter passado alguma, né? Né? E ainda um seminário tão importante como é o Seminário Batista. E como você destacou, né, era muito difícil por conta da perseguição religiosa, né, pelo deslocamento. Vários desses lugares, assim, era acessado de cavalo, andava-se quilômetros para chegar numa estação de trem. Tem umas histórias assim de risco de morte gigante, assim. Eu tive essa semana o prazer de reler, né, esse livro dele, Um Judeu Errante pelo Brasil, e são histórias assim incontáveis, assim, inacreditáveis, aliás, do que é que esse cidadão passou ao visitar alguns lugares no interior de risco de morte. Tem uma história muito engraçada em Nazaré da Mata, Ediel, que ele foi pregar lá no culto nessa igreja. E ele já era meio famoso e tal, e aí o padre da cidade decidiu contratar, né, um matador ali para acabar com a vida de Salomão durante aquele evento. E aí o padre tirou todo mundo da cidade do dia, então não tem prefeito, não tem delegado, não tem ninguém que ele pudesse se refugiar diante da ameaça de morte. Mas ele era muito corajoso, e ele decidiu tocar o culto a si mesmo, e o livro, como eu disse, ele é sarcástico. Ele disse assim, eu estava já terminando a pregação e não aconteceu nenhum barulho, eu já estava até achando sem graça aquele momento ali, e os irmãos cantaram, e canta de novo, e eu volto e falo mais coisas. Ele era bem anticatólico, assim, bem, até um pouco agressivo nessa pregação, e aí não acontece nada. Não apareceu aquele matador que tinha sido contratado, e a igreja descobre, acho que uns 2 anos depois, foi o que aconteceu.
o matador, para ter alguma coragem ali para fazer aquilo, ele decidiu beber. E aí ele bebeu um pouquinho demais, acabou dormindo e perdeu a hora do culto. E os irmãos só souberam disso porque ele se converteu. E aí ele contou, né, o testemunho dele, né, que ele tinha sido contratado para fazer aquilo naquele dia, mas o Salomão diz assim que tirou todo mundo da cidade, mas não tirou o senhor Álcool. E aí o senhor Álcool não permitiu que aquilo acontecesse. E esse irmão, inclusive, ele ajuda, né, o Salomão em um outro momento, quando ele vai para uma outra cidade aqui no interior, a cidade de Limoeiro. Ele também tem uma situação de ameaça de morte, e é ele quem vai fazer a segurança dele naquela cidade, né, na proclamação do Evangelho por lá. Tem uma outra história também no Cabo, de Santo Agostinho. O Salomão também era comportor, né, que você já falou também no último episódio. Comportor era alguém que vendia, né, livros, literatura cristã, vendia bíblias, e essa era a maneira dele entrar pelo interior e levar o evangelho, mas com algum valor, não era de graça. As pessoas pagavam alguma quantia, mesmo que pequena, para ter acesso aos livros. E ele decide fazer uma pregação um tempo na cidade do Cabo Santo Agostinho, na feira, e acontece também uma situação de ameaça de morte, mas ele sentiu a luz do Senhor que ele tinha que sair. E ele sai daquela feira, escondidinho, e ele anda 3 quilômetros dentro do canavial até chegar na estação de trem. Então, esse é só um exemplo disso, de que as dificuldades que ele enfrentou naquela época eram extremamente maiores do que aquelas que a gente vive hoje na proclamação do Evangelho. Não tem nenhuma comparação, realmente, e ele era extremamente ativo, né? Isso aí a fundação de igrejas e do seminário é apenas parte desse trabalho dele aqui em Pernambuco. E uma coisa dele que eu queria destacar é que ele era alguém com a mão na massa. Hoje a gente pensa de lideranças denominacionais, às vezes mais gestores, administrador, né, coisa do púlpito, do gabinete. Mas o Salomão era alguém que arregaçava a manga e ia para o campo, ele evangelizava o matador, ele pregava muito interior, ele visitava. Tem, como eu disse, algumas histórias inacreditáveis aqui de conversão de assassinos aqui no Recife, de umas situações embaraçosas assim, que ele se viu para pregar o evangelho, mas ele disse, até agora eu vim, se o Senhor quiser levar, está na vontade do Senhor. E ele ia abrindo as portas desse jeito. Uma vida cheia de aventuras, né? Se a gente olhar assim, Indiana Jones vira Nutella, né? Indiana Jones vira Nutella, porque o cara fazer isso, e rapaz, pela primeira vez eu escuto falar que uma cachaçada faz o cara salvar alguém, viu? Pô, ele salvou o cara, meu irmão. Que onda. Olha, ele fez, aí você comentou agora há pouco que ele foi o criador do cantor cristão. Como é que se deu isso, essa criação do cantor cristão? Uma das características de Salomão é que ele tocava um instrumento que era o harmônio. Eu até fui pesquisar para ver o que era isso, porque eu não conhecia. Era um tipo de um órgão portátil, então ele levava esse órgão para as praças, para os locais onde ele ia, e ele tocava ali esse instrumento. E aí, aqui no Brasil, ele cria, ainda em 1891, no comecinho dele aqui, ele faz um livrinho com 16 hinos. A maioria desses hinos são traduções ou são adaptações de hinos que ele já conhecia fora do Brasil. E aí depois esse hinário ele vai crescendo até chegar ao cantor cristão que a gente conhece hoje. Pelos números que eu vi, esses números são diferentes de um pesquisador para outro. Ele escreveu, sendo tradução ou adaptação de letras de outros autores, 104 hinos. Seriam 81 traduções e 9 adaptações de letras. Quem tem o cantor cristão mais tradicional aí em casa, pode dar uma olhadinha ali logo pertinho ali do nome do hino, né? Você vai ver o nome de Salomão Ginzburg várias vezes, porque ele teve essa importância aqui, né, para disseminar música cristã. Esse é um instrumento que até hoje é muito utilizado no meio das igrejas, hoje é um pouquinho menos do que há 1 ou 2 décadas atrás, né, mas ele teve essa contribuição de trazer aí o cantor cristão para o nosso meio. Que legal. O cantor cristão, ele faz parte da vida de muita gente, né? Eu que vim de um crescimento, assim, de uma linha presbiteriana de criação, a gente tinha o Inário Novo Cântico, que é a mesma coisa, né? Às vezes o hino só muda uma ordem de uma ordem para outra e assim a importância, né? Eu sei que hoje
Eu tô com 33 anos e eu escuto e vez ou outra vem músicas na minha cabeça. Inclusive aqui na igreja que eu faço parte também a gente toca, a gente traz uma roupagem diferente para hinos que são do Inário. É importante e letras riquíssimas, né, gente? Tem um Eu detalhe. acho que a gente às vezes negligencia isso, né? É verdade, é verdade. Tem uma coisa que eu acho curiosa desse ministério dele aqui, provavelmente ele foi, se não o primeiro, né, mas um dos primeiros a fazer culto público aqui no Brasil, né, porque tinha até uma lei que proibia a realização de cultos públicos, então ele Sim. chega aqui exatamente naquele momento em que é promulgada uma lei para permitir o culto que não era católico, né, uma celebração religiosa não católica no meio público, então é muito provável que ele tenha sido o primeiro a fazer. E nesse trabalho dele, né, ele leva o seu instrumento para tocar na praça, né? Você é daqui de Recife também, Eliel? Diel? Não sei se você chegou a ver alguma vez aquela irmã Creuza de Oliveira, né, que já faleceu. Sim. Ela chegava ali, eu lembro de vê-la no frente à estação do metrô do Recife, e ela botava o violão embaixo do braço, começava a tocar e juntava a multidão ali, mesmo nos dias de hoje, né? Que era muito É, curioso não. ver ali uma senhora já tocando os hinos ali que ela fazia e tal. E eu imagino o Salomão Ginsburg fazer isso em 1890, em 1900, né? Como isso nos chamava a atenção naquela época. Foi uma estratégia bem sucedida por muito tempo aqui no Brasil. Hoje já tem uma eficiência um pouco menor, né, desses trabalhos na rua e tal, mas ele também é pioneiro aí nessa experiência aqui. A massa é muito importante. Olha, pessoal, tu falou que ele, olha, plantou igreja, fundou seminário, criou cantor cristão, né? Criou e organizou, né? Foi um pioneiro no culto público. Ele inventou mais alguma coisa que a gente não sabe? Ele tem uma importância grande aqui no nosso meio, como eu vou puxar a sardinha para o meu lado aí, como jornalista também. Ele não tinha curso de jornalismo, não tem essa formação naquela época, ele mesmo não se identificava com isso, mas o Salomão Ginsburg, ele trabalhou, né, foi um dos fundadores ali da Casa Publicadora Batista, né, no ano de Sim. 900, logo no começo mesmo, que depois é quem vai dar origem a Jué. Ele é o fundador do Jornal Batista. Esse jornal é de 1901, né, o primeiro exemplar dele, e até hoje ele circula, hoje digitalmente, mas se você inclusive for no site da Convenção Batista Brasileira, todos os exemplares eles estão digitalizados. E o irmão Salomão, ele foi ali o editor, né, o chefe ali, já desde aquele primeiro exemplar, né, e no começo era muito ele mesmo, assim, era uma estrutura mínima, pequena, e ele fazia quase tudo ali, tanto na Casa Publicadora como no Jornal Batista. Escrevia muito, muito. Isso é uma das características dele, né? Ele, antes mesmo desse Jornal Batista, ele tinha um outro jornal aqui, eu acho que era o Jornal Boas Novas, que circulou antes desse, e aí eles decidem juntar dois jornais que tinham na época para criar o Jornal Batista, para ser uma publicação só. Ele, aqui em Pernambuco, também, em 1901, ele cria o jornal O Missionário, que era um jornal só daqueles batistas aqui do estado, então ele tem essa veia publicadora. Eu até esqueci de mencionar que ele fundou aqui em Pernambuco a União Batista Leão do Norte, né, que é a prévia da Convenção Batista de Pernambuco. Isso é outra. Nossa. Ele fundou quase tudo naquela época. Ele estava na fundação, provavelmente foi dele a ideia da fundação da Convenção Batista Brasileira. Ele faz parte de várias das primeiras Assembleias Gerais da Convenção, seja aqui em Pernambuco, no Rio, em São Paulo, em outros lugares, ele segue por aí. Ele tá envolvido em quase tudo aqui, do início aqui dos batistas de Pernambuco. Ele chegou a dirigir a Junta de Missões Estrangeiras, né, que mandou já naquele início ali um casal de missionários para Portugal. Ele tem uma importância muito grande. Como publicador, ele ainda escreveu, né, o livro Um Judeu Errante pelo Brasil, que é esse livro que eu fiz algumas menções hoje na nossa conversa. Esse livro ele foi escrito, eu acho que em 1921, quando ele esteve nos Estados Unidos, para lá ele mostrar o desafio do campo missionário brasileiro, para arrecadar ofertas, para trazer um apoio maior das igrejas batistas americanas para o Brasil. Em uma dessas suas viagens, inclusive, ele traz uma oferta grande, que é a oferta que viabiliza a construção aqui do Colégio Americano Batista. Então, ele participa aí Eita, desse que legal. trabalho aí para financiar o início do CAB aqui no Recife.
E ele deixa esse livro, a princípio escrito em inglês, ele é traduzido 10 anos depois para o português, que é o livro que nós temos acesso hoje. Esse livro ele tem uma reedição na década de 70, que a gente só consegue, eu acho, digitalmente. Hoje ele não tem mais para vender esse livro, mas ele é muito interessante para a gente entender a trajetória desse irmão e para a gente conhecer um pouquinho também dos desafios da igreja no início do século passado. Mas além das publicações religiosas, além do livro dele que ele criou, além da Juerp, além do Jornal Batista, o irmão Salomão ele também escrevia para alguns jornais seculares, como o Diário de Pernambuco. Eu não sei se tinha um outro jornal em circulação aqui naqueles anos. Então eles faziam ali alguns debates teológicos contra a Igreja Católica. A conversão mesmo dele ia ser um debate contra a Igreja Batista, né? E alguns desses debates são extremamente acalorados aqui na cidade. Então essa veia publicadora dele é muito importante, inclusive, para a gente saber da história dele hoje. Uhum. A gente, no meio evangélico, tem uma tradição muito forte, né, da pregação pela palavra, então a gente valoriza muito a oralidade, né, na mensagem, mas essa veia dele da escrita é extremamente importante para a gente conhecer o passado, né, e para a gente ter essa memória ainda preservada. Esse era um outro destaque que eu queria fazer da trajetória de Salomão Ginsburg aqui no Brasil e aqui em Pernambuco. Nossa, não, ele não dormia. Eu não, né, não consigo imaginar isso. Mas que massa, é muito bom a gente conhecer essas histórias, sabe? Porque, tipo, tem aí caras que a gente não conhecia, tem tanto detalhe que a gente às vezes deixa passar despercebido. Agora tem uma curiosidadezinha, não sei se é verdade, se é lenda. É verdade que ele ia fazer uma das viagens dele no Titanic? Ele iria ser um dos passageiros do Titanic ou é lenda isso aí? É verdade, ele inclusive conta esse relato no livro dele. O Salomão ele tinha tirado umas férias, então ele foi para a Europa ali de férias, passa um tempo em Portugal, passa um tempo na Inglaterra, e ele tinha uma passagem comprada para ir para os Estados Unidos, né, para rever a família dele, mas essa passagem era num navio a vapor. E teve uma greve na época dos mineiros lá e suspenderam essas viagens desse navio a vapor todas, mas ele recebe a opção de seguir um navio grande, e tinha duas opções na época. A segunda opção era o Titanic, que ia ser a primeira viagem do Titanic, toda aquela fama, né, do navio. E ele sentiu o desejo, né, de seguir nesse navio que era tão falado na época, uma expectativa tão grande dessa inauguração dele. Mas a saudade da família dele foi tão grande que ele decidiu seguir no outro navio, que seguiu uma semana antes. Então, por uma semana, aí ele deixou de Titanic, foi no outro navio, e aí depois recebe as notícias aí, né, do naufrágio daquele navio, da quantidade de pessoas mortas. Dizem aí que um dos irmãos disse: olha, irmão pastor Salomão, se o senhor tivesse no navio, o senhor ia ser um sobrevivente. Ele disse: não, mas graças a Deus eu não tivesse experiência. Eu não precisei disso. Mas foi liberdade, a libertação aí do Senhor. Livramento do Senhor, né? Essa situação dele quase ter ido no Titanic. Ainda faltava essa. Daqui a pouco a gente vai achar que o pastor Salomão foi o primeiro presidente da CBF. Mas não, tô brincando. Não, mas olha, é muito interessante, é muita história para contar. Rafael, para você, cara, assim, qual o maior legado do Salomão Ginsburg para os nossos dias? O que é que eu destaco do Salomão? Hoje eu até conversando com um amigo meu, o irmão Diego Almeida, que também estudou no SEC aqui, missiólogo, a gente dizia que se tinha uma coisa que unia a Igreja Batista, eram missões. Então, a gente tem muitas divisões, muitos entendimentos diferentes sobre muitas coisas, mas quando fala de missões, a Igreja Batista aqui em Pernambuco, no Brasil, se une. E eu acredito que isso vem desse sangue missionário que o Salomão deixa aqui no estado, né? Eu acho isso muito interessante e hoje, apesar de todas as dificuldades, né, a Igreja Batista tem um trabalho forte em missões no Brasil, tem um trabalho forte em missões aqui no interior de Pernambuco, com diversos missionários. Esse avanço, assim, ele é muito mais fácil quando a igreja ela é unificada, assim, né, como a Assembleia de Deus, que tem uma liderança mais centralizada, mas num sistema como o da Igreja Batista, né, que é o sistema de cada igreja independente, que a gente se une por uma convenção, mas que não há um poder centralizado, né, isso é muito mais difícil de acontecer. Mas mesmo assim,
a Igreja Batista cresce muito aqui no Brasil e a gente ainda cria a Junta de Missões Mundiais, que é a segunda maior junta missionária do mundo, com missionários espalhados pelos confins da terra, em lugares muito difíceis de acesso ao Evangelho. Eu acredito que esse espírito missionário, ele é o principal legado deixado pelo Salomão Ginsburg aqui em Pernambuco e no Brasil também. Eu acho que isso é muito forte. E eu destaco ainda, Ediel, eu gostaria de fazer esse destaque, que é essa questão dele ser alguém que, apesar de toda a importância que ele tem aqui no Brasil e em Pernambuco, na fundação, ele não era alguém só administrativo. Embora tivesse essa importância também, você vê que foi dele a fundação da convenção do Brasil, daqui de Pernambuco, então tem algumas coisas que mexem mais com a gestão da igreja, mas ele era alguém com a mão na massa, alguém que evangelizava, que visitava, sabe? Que não somente pregava, mas que tinha um trabalho muito vívido aqui no início da igreja, né? Se arriscava em muitos momentos. E eu acho que quando você é liderado por alguém que tem esse espírito, né, de entrega à obra do Senhor, não tem como você não seguir um pouco disso também, né? A igreja, como qualquer instituição, ela vai ser muito a cara, né, muito reflexo dos seus líderes, né? E eu acredito que esse legado missionário e de entrega dele, isso foi muito importante aqui para o crescimento da igreja aqui em Pernambuco e aqui no Brasil, né? Ele deixa esse legado e esse exemplo. Eu acho isso muito interessante. Com certeza. O legado dele ultrapassa, né, as paredes da denominação batista. É impressionante isso, né? Essa necessidade, e a gente sabe realmente que os batistas foram muito fortes, são muito fortes nessa questão de missões. Isso é uma característica muito forte, é missões e música, né? A gente fala isso, né? Missões e música. Já falei em alguns programas aqui, dizendo, você quer ter uma igreja perfeita, você pega um batista para ele cuidar de missões, música, ou um assembleano para cuidar disso, assembleano para ele entrar, porque o assembleano ele entra em tudo quanto é lugar. É verdade. Né? O batista para cuidar de música, você pega um presbiteriano para cuidar da área de educação, pronto, olha aí, você pega um anglicano para cuidar da questão social junto com um metodista, e pronto, seria uma igreja perfeita. A gente já brinquei algumas vezes aqui em episódios, né? Mas realmente isso é um legado importantíssimo, que não pode ser esquecido, gente. A gente vai ter dicas culturais. Eu já quero aproveitar então para abrir dicas culturais. Você vai falar alguma coisa, meu irmão? Eu posso indicar o livro o próprio livro de Salomão, né, que é um judeu errante no Brasil. É um livro muito antigo, mas como eu disse, assim, ele tem um sarcasmo às vezes que eu ria bastante aqui em casa, pensando, ele era sagaz em algumas de suas palavras, e isso tá lá registrado no livro. É uma das dicas que eu daria, né, dessa dica cultural. E quem quiser conhecer não só sobre ele, mas sobre outros nomes aqui do protestantismo, eu vou indicar um livro que é do pastor José Roberto de Souza, que é Protestantismo em Revista. Eu tive o prazer de escrever a apresentação, o prefácio aqui desse livro. O pastor José Roberto ele escrevia na época para a revista Olhar Cristão, então vários desses artigos foram de lá da revista, mas ele escreve aqui também nos jornais da cidade, e ele tem um texto maravilhoso. Então, para conhecer e se inspirar um pouco na história dos nossos fundadores, eu acho que esse é um livro muito legal. Eu daria essas duas dicas aí, e é isso. É para mim um prazer falar sobre Salomão, né, e com o podcast. Massa, show de bola. Olha, para quem tá acompanhando, passou a acompanhar o nosso episódio, o pastor José Roberto de Souza é o mesmo que a gente entrevistou, certo? No último episódio dessa série, Os Cabras, certo? É o episódio, deixa eu me ver aqui, tirar essa dúvida, o episódio de número 48, ou seja, 4 episódios atrás. Se você olhar no seu feed, vai ter o 52, que é esse. 51, 50, 48, 49 e 48. Então, episódio 48, Os Cabras, ele vai estar falando lá sobre John Rockwell Smith. Uma pessoa maravilhosa. Eu quero agradecer até o pastor José Roberto de Souza por ter apresentado o Rafael, né? E eu sei que a gente ainda vai ter muitas outras oportunidades aí, tanto com o Rafael como com o pastor José Roberto de Souza. Ele vez ou outra tá mandando umas novidades aí, e é massa, porque ele está muito inteirado de algumas novidades no campo literário, né?
Ele é animado, ele escreve muito. Não, escreve pra caramba, ele escreve muito mesmo, realmente. Mas é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, Rafa. Muito obrigado, meu irmão. Eu espero tê-lo aqui outras vezes, porque foi um bate-papo extremamente agradável, gostoso. Eu lamento não poder continuar mais porque é o tempo. E eu acho que tem muita gente que vai estar escutando esse podcast aqui e vai dizer, poxa vida, mas foi tão rápido, vamos continuar batendo mais esse papo. Porque assim, a série Os Cabras tem sido um sucesso, né? E é engraçado, porque às vezes vem chega assim, eu gostei do episódio dos Calley. Outro dá um feedback do John Rockwell Smith e por aí vai. Isso é muito bom, né? O do Calley, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, o pastor da igreja Sal da Terra de Goiânia, o Rafael, que é chamado Rafael Pijama, ele é um fanzaço do trabalho do Calley. Ele diz, cara, foi muito bom, olha, você não sabe como é importante isso. Tem um historiador, inclusive batista até, que é professor da igreja batista local no Rio de Janeiro, o Lucas Gesta. Lucas Gesta disse, cara, muito bom falar sobre isso. E é bom para a região de vocês, para que vocês entendam isso, a importância disso. Vocês não vieram do nada, entendeu? É muito bom resgatar. E eu gosto de terminar com a frase que o pastor Pedro Silva diz, né? A gente entende a história, a gente busca conhecer a história para entender o nosso papel no presente, né? É importantíssimo isso. Eu acho então, assim, fundamental, Ediel, essa discussão, né? E a gente, inclusive, tem muito a comemorar, né? Sobre o crescimento da igreja, sobre como a igreja evangélica aqui no Brasil ela tem resgatado muitas pessoas, mas a gente também sabe que tem muita coisa a ser ajustada, a ser repensada. São muitos debates, muitas polêmicas, né? Que, infelizmente, a igreja tem se envolvido nos dias atuais, já há alguns anos isso, e a gente pensar, meditar, né, rever, né, voltar a essas origens, né, para entender o que é a essência, eu acho isso fundamental, né, e sem dúvida também buscar inspiração, né, como você disse aqui no programa, né, quando a gente olha para os desafios, né, que esses fundadores eles tiveram e o quanto eles conseguiram avançar na obra com muito menos recursos que a gente, isso nos encoraja muito nos dias de hoje para a gente seguir a nossa caminhada, né? E a gente hoje só tem um pouquinho, né, dessas histórias dele, talvez alguns fatos sejam mais relevantes, né, mas são realmente histórias de muita dedicação ao reino de Deus e a gente tem que louvar a Deus pela vida deles e se perguntar ao Senhor, né, qual é o nosso lugar na história de hoje, como é que nós podemos participar, né, do reino de Deus nos dias de hoje. Pois é, com certeza. E até umas histórias engraçadas, porque do Salomão Ginsburg, tem coisa que é engraçada, né? Tem coisa que assim, é engraçado porque ele era, né, satírico, ele era irônico, né? Ele era ácido, vamos dizer assim, mas é uma acidez bem saudável. Então eu gostei muito desse bate-papo. Eu quero encerrar esse bate-papo, episódio número 52. Daqui a 2 meses a gente vai ter outro, porque aí nesse mês agora da reforma a gente vai ter uma série especial só sobre a reforma, e já vou dando spoiler para vocês, mulheres na reforma. Então, as mulheres da reforma, cada semana a gente vai falar sobre a história de uma mulher daquele período ali da história da reforma. E aí, gente, olha, vai ter muita história interessante, a gente está trazendo uma programação um pouquinho diferente, com mulheres falando sobre as mulheres da reforma. Veja que interessante. Então, eu vou ficar caladinho, de biquinho fechado, só observando a coisa acontecer. Viu? Rafa, brigadão, cara. Brigadão mesmo, meu irmão. Obrigado, irmão Ediel. Eu que tenho todo o prazer de participar. Eu vou continuar como ouvinte do Cuscuz Cast, que é uma iniciativa para mim muito legal da gente discutir o evangelho, discutir teologia, né, com esse sotaque aqui pernambucano, entendendo aqui as questões locais, né, mas sem deixar de olhar a questão nacional, já que o programa tem aí participação de gente de todo o Brasil, mas é muito rico esse canal que vocês têm aberto. Parabéns pela iniciativa e, como eu disse, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês. Valeu, meu irmão. Gente, Deus abençoe. Um beijo grande para todos desse gordinho que está lutando para emagrecer, mas está difícil porque pizza é muito bom e churrasco também. Beijo. Esse podcast foi produzido por